35 anos depois da morte de Cazuza, uma das histórias mais desconfortáveis da música brasileira volta à superfície. Não é sobre sucesso, não é sobre poesia, é sobre o que acontecia quando as portas se fechavam e quase ninguém teve coragem de contar. Durante décadas, Ney Matogrosso evitou detalhar o que viveu ao lado de Cazuza. O romance, os excessos, as noites que terminavam em violência, as drogas que atravessavam tudo, e um pedido final que deixou marcas profundas. Um pedido que nunca deveria ter sido feito. Pouca gente sabe, mas houve momentos em que Cazuza desaparecia por dias, reaparecendo irreconhecível, acompanhado por traficantes, provocando confrontos físicos que colocaram fim ao relacionamento. Houve cusparadas, houve tapas, houve um limite ultrapassado e ninguém fala disso por acaso. Já nos últimos meses de vida, debilitado, com dores constantes e enfrentando o avanço do HIV, Cazuza pediu algo a Ney que chocaria qualquer pessoa próxima. Um pedido ligado a medicamentos experimentais, risco real e uma tentativa desesperada de dividir a mesma onda até o fim. E o mais perturbador, Ney esteve lá, massageou seus pés, acompanhou sua dor, recusou o pedido. Assistiu à deterioração de um gênio que se recusava a parar. A pergunta que fica é simples e incômoda. Até onde vai o amor quando a autodestruição toma conta de tudo? Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite rápido, porque o que você vai ouvir aqui não aparece em especiais de TV, nem em biografias romantizadas. Aqui, a gente reconstrói histórias com fatos, documentos, entrevistas e declarações reais, separando o mito de realidade. Tudo aquilo que ficou mal resolvido vem à tona. Então deixe o seu like, inscreva-se agora no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações, porque esse tipo de conteúdo costuma incomodar, e escreve nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Agora sim, vamos voltar ao ponto onde tudo começou, antes da fama, antes das drogas dominarem tudo, antes da queda. Em 1979, quando Cazuza tinha apenas 21 anos e ainda não era uma estrela nacional, ele já carregava um comportamento que assustava até quem estava acostumado aos excessos do meio artístico. Foi nesse período que ele entrou na vida de Ney Matogrosso, então com 38 anos, já consagrado, experiente e conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes. O encontro não aconteceu por acaso. Foi intermediado por uma amiga em comum, num contexto íntimo, longe de festas ou palcos. Nada indicava que dali surgiria um vínculo explosivo. O primeiro choque veio rápido. Segundo Ney, aquele que parecia apenas um jovem curioso se revelou alguém intenso, invasivo e emocionalmente instável. O beijo inicial, descrito por ele como algo que fez o mundo desaparecer ao redor, foi também o início de uma relação marcada por picos de conexão extrema e quedas violentas. Não era romance convencional, era atração misturada com tensão, e isso ficou evidente muito cedo. O que poucos sabiam, e que só veio à tona anos depois, é que Cazuza começava a desaparecer por dias, sem avisar, sem dar notícias, mergulhado em ambientes dominados por drogas e figuras perigosas. Em uma dessas ocasiões, ele reapareceu na porta da casa de Ney, sujo, alterado e acompanhado por um traficante. A cena não foi apenas desconfortável, foi o início de um confronto direto. A discussão que se seguiu ultrapassou qualquer limite aceitável. Cazuza cuspiu no rosto de Ney. A resposta foi imediata, um tapa. Não houve glamour, não houve romantização, houve agressão mútua. Foi ali, naquele momento, que Ney decidiu encerrar o relacionamento. Não por falta de sentimento, mas por entender que estava lidando com alguém fora de controle e que poderia arrastá-lo para um abismo irreversível. Essa ruptura marcou o fim do romance, mas revelou algo maior. O padrão autodestrutivo de Cazuza já estava instalado antes da fama, antes do Barão Vermelho, antes do sucesso nacional. A pergunta que fica, e que quase ninguém teve coragem de fazer, é direta. Se esse comportamento já existia no início, até onde ele poderia chegar quando o sucesso amplificasse tudo? Antes de ser visto como poeta maldito, Cazuza já carregava uma contradição difícil de administrar. Filho de João Araújo, presidente da Som Livre, ele cresceu cercado por influência, acesso e proteção, algo raro para alguém que mais tarde se tornaria símbolo de rebeldia.
Enquanto Ney Matogrosso construiu sua carreira enfrentando censura durante o regime militar, Cazuza entrou no sistema por dentro, beneficiado por uma estrutura que muitos artistas jamais tiveram. Essa diferença de origem criou um desequilíbrio silencioso na relação. Ney era disciplinado, seletivo e avesso a excessos contínuos. Cazuza, ao contrário, testava limites o tempo todo. Segundo relatos do próprio Ney, existiam dois Cazuzas convivendo no mesmo corpo. Um jovem doce, encantador e afetuoso, e outro agressivo, impulsivo e completamente entregue às drogas. Não era fase, era padrão. No fim dos anos 70, o consumo de entorpecentes já fazia parte da rotina de Cazuza muito antes da fama. Ele próprio admitiu anos depois que precisava de drogas para escapar do tédio e da própria mente. Não era recreação ocasional, era dependência emocional disfarçada de liberdade criativa. Esse comportamento começou a contaminar qualquer vínculo afetivo que tentasse manter. Enquanto isso, Ney seguia outro caminho. Logo após o fim do romance, ele iniciou um relacionamento estável com o médico Marco de Maria, que duraria 13 anos. Foi nesse período que algo curioso aconteceu. Cazuza passou a demonstrar ciúmes, não apenas por perder Ney, mas por ter sido substituído. Esse incômodo não era amor romântico, era perda de controle. Mesmo após o término, os dois mantiveram contato, mas o equilíbrio nunca mais voltou. Ney enxergava com clareza algo que poucos viam naquele momento. Cazuza não estava apenas vivendo intensamente, ele estava se destruindo. E o sucesso que viria em seguida não corrigiria isso, pelo contrário. O que estava se formando ali não era apenas a ascensão de um ídolo, mas um colapso anunciado, que começaria a ganhar velocidade assim que o palco, o aplauso e o dinheiro entrassem definitivamente em cena. No início dos anos 80, tudo mudou rápido demais. Com a entrada de Cazuza no Barão Vermelho, o que antes era instabilidade virou exposição constante, dinheiro fácil e ausência total de limites. A fama não criou o comportamento, apenas retirou os freios. A rotina passou a ser marcada por noites ininterruptas, consumo pesado de drogas e relações sexuais sem qualquer critério de segurança. Nos bastidores, produtores e músicos já percebiam que algo estava fora de controle. Cazuza faltava a compromissos, atrasava gravações e surgia em estúdios visivelmente alterado. O talento compensava, por enquanto, mas o desgaste físico e emocional começava a se acumular. Não havia gestão, não havia contenção, havia permissividade. Foi nesse contexto que Ney Matogrosso, já distante emocionalmente, voltou a cruzar o caminho de Cazuza de forma profissional. Como diretor artístico, Ney dirigiu shows do amigo numa tentativa de impor alguma ordem estética e estrutural. Ele próprio admitiu que só conseguia dirigir pessoas por quem tinha afeto. Aquilo não era trabalho comum, era cuidado disfarçado de função técnica. Mas nem mesmo essa proximidade conseguiu conter o ritmo. O consumo de drogas se intensificou, especialmente cocaína, associada a um comportamento sexual cada vez mais imprudente. Pessoas próximas relatam que Cazuza parecia desafiar o próprio corpo, como se estivesse testando até onde ele aguentaria. Não havia medo, não havia cálculo, apenas excesso. Enquanto o público celebrava letras provocativas e apresentações explosivas, o desgaste já era visível nos bastidores. Médicos, amigos e colegas notavam infecções recorrentes, cansaço extremo e episódios de pneumonia ainda tratados como coisas do rock. Mas não eram. Eram sinais claros de algo muito mais grave se formando. O sucesso consolidou a imagem do poeta rebelde, mas também isolou quem tentava alertá-lo. A essa altura, qualquer tentativa de intervenção era vista como moralismo ou censura. O problema é que o corpo não negocia com narrativa, e ele começaria a cobrar a conta muito antes do público perceber. Em 1987, o corpo de Cazuza finalmente colapsou. Após uma pneumonia grave, ele foi internado e submetido a exames que mudariam tudo. O diagnóstico veio de forma direta e sem margem para dúvida. HIV positivo. Naquele momento, o vírus ainda era cercado por medo, desinformação e estigma absoluto no Brasil. Não havia coquetel eficaz.
Havia apenas tentativas experimentais e expectativa limitada. A decisão inicial foi o silêncio. O diagnóstico ficou restrito a um círculo mínimo, composto por médicos e pessoas muito próximas. Ney Matogrosso estava entre os que sabiam, e, segundo ele, a reação de Cazuza não foi de recolhimento, foi de negação ativa. Ele não interrompeu a rotina, não reduziu excessos, não mudou drasticamente o comportamento. Seguiu como se nada tivesse acontecido. Nesse período, Ney passou a visitá-lo com frequência, longe de câmeras e imprensa. Não havia palco, nem pose, apenas dor. Cazuza sentia dores intensas nos pés, resultado do avanço da doença e das complicações neurológicas. Ney relatou que passava longos períodos massageando os pés do amigo, com extremo cuidado, tentando oferecer algum alívio físico e emocional. Não era performance, era presença. Foi também nesse contexto que surgiu um dos episódios mais perturbadores de toda a relação. Cazuza começou a usar o medicamento AZT, um dos primeiros tratamentos experimentais contra o HIV, conhecido pelos efeitos severos. Em um momento de fragilidade e confusão, ele insistiu para que Ney tomasse o remédio junto com ele, não por necessidade médica, mas para ficarem na mesma onda. Ney recusou, não por medo, mas por lucidez. Ele afirmou que não fazia sentido colocar o próprio corpo em risco por um gesto simbólico. Ainda assim, permaneceu ao lado de Cazuza, acompanhando a progressão da doença e o desgaste acelerado. Aquela insistência revelou algo crucial. Cazuza já não distinguia cuidado de autodestruição. Enquanto isso, fora das paredes do apartamento, o público ainda via um artista ativo, provocador, em aparições cada vez mais raras e debilitadas. Mas o bastidor já não deixava dúvidas. O tempo estava se esgotando e as decisões tomadas nos anos anteriores tornavam qualquer recuperação improvável. Em 1989, Cazuza tomou uma decisão que nenhum artista brasileiro havia tomado até então. Ele decidiu tornar público o diagnóstico de HIV. Não foi um anúncio planejado por assessoria, não foi um comunicado oficial. Foi um encontro direto com o jornalista Zeca Camargo, em que a verdade foi colocada sem rodeios, sem metáforas e sem blindagem. Segundo o próprio relato do jornalista, Cazuza pediu vinho, tomou um gole longo e disse, com impaciência visível, escreve aí, a maldita é AIDS. Aquela frase, dita de forma crua, virou um marco histórico. Pela primeira vez, um ídolo da música brasileira assumia publicamente a doença em um país que ainda associava HIV à marginalidade, punição moral e morte inevitável. O impacto foi imediato. Gravadoras ficaram em alerta, emissoras hesitaram. Parte da imprensa tratou o assunto como tabu absoluto. Outra parte explorou o choque. O nome Cazuza passou a circular não apenas por causa da música, mas como símbolo de uma epidemia que o país fingia não enxergar. O documento não era papel timbrado, era a própria entrevista, registrada, publicada e replicada. Nos bastidores, a revelação teve consequências profundas. Convites para shows diminuíram, aparições públicas passaram a ser controladas. A imagem do artista começou a ser associada à fragilidade física. Cazuza já aparecia visivelmente abatido, muitas vezes em cadeira de rodas, com dificuldades para se manter sentado por longos períodos. Ainda assim, insistia em gravar, mesmo deitado quando o corpo já não sustentava mais o esforço. Ney Matogrosso acompanhou tudo à distância curta, sem discursos públicos, sem tentativas de protagonismo. Ele sabia que aquele momento não era sobre amizade ou passado, era sobre impacto social. A exposição forçada de um corpo adoecido revelou algo maior. O Brasil não estava preparado para lidar com a AIDS, mesmo quando ela tinha rosto, voz e nome famoso. A partir dali, não havia retorno possível. A entrevista não apenas mudou a trajetória de Cazuza, ela alterou o debate público, escancarou preconceitos e acelerou o isolamento de um artista que já estava fisicamente em declínio. O documento existia, a verdade estava dita e as consequências começariam a se manifestar de forma irreversível. Entre 1989 e 1990, enquanto o país debatia a AIDS de forma superficial, o cotidiano real de Cazuza era muito mais duro do que qualquer narrativa pública.
Pessoas próximas passaram a relatar episódios constantes de abandono institucional. Gravadoras reduziram o contato, empresários passaram a negociar à distância e antigos aliados evitaram visitas. Não houve comunicado oficial sobre isso. Houve silêncio operacional. Nos bastidores, médicos alertavam que o avanço da doença era acelerado por excessos mantidos mesmo após o diagnóstico. O uso contínuo de drogas, a recusa em seguir protocolos rígidos e a resistência a internações prolongadas agravaram o quadro clínico. Isso não era rebeldia artística, era negação clínica, documentada em relatos de profissionais que o acompanharam naquele período. Ney Matogrosso foi uma das poucas presenças constantes. Ele não denunciou publicamente, não expôs nomes, não acusou empresas, mas em entrevistas posteriores deixou claro que Cazuza enfrentou a fase final praticamente cercado por poucos, longe da estrutura que havia lucrado com sua imagem anos antes. A denúncia, nesse caso, não veio em forma de acusação direta, veio pela ausência. Outro ponto pouco discutido envolve o acesso desigual aos tratamentos. O AZT, ainda experimental, era caro, limitado e distribuído de forma restrita. Enquanto a mídia tratava o medicamento como esperança, pacientes lidavam com efeitos colaterais severos e resultados incertos. Cazuza insistia em compartilhar essa experiência, mesmo quando isso colocava outras pessoas em risco simbólico. Isso revela o nível de confusão emocional e psicológica que já dominava suas decisões. O mais grave é que nenhuma dessas questões virou debate público naquele momento. Não houve investigação sobre negligência, não houve cobrança institucional, não houve responsabilização. A história foi encerrada rapidamente com a narrativa do gênio que viveu demais. Mas essa versão encobriu fatos incômodos. Um artista doente, isolado e deixado à própria sorte em seus últimos meses. A denúncia existe, ainda que nunca tenha sido formalizada. Ela está nos relatos, nos silêncios, nas ausências registradas por quem esteve lá. E ela levanta uma constatação difícil de ignorar. A indústria celebra enquanto é conveniente e se afasta quando o corpo já não sustenta o espetáculo. Em 1990, a deterioração de Cazuza já era irreversível. O corpo, enfraquecido por infecções recorrentes e pela progressão acelerada do HIV, passou a responder mal a qualquer tentativa de estabilização. Internações se tornaram frequentes, o peso caiu drasticamente, a força física desapareceu. A imagem pública do artista começou a chocar até quem acompanhava sua trajetória de perto. No dia 7 de julho de 1990, Cazuza morreu aos 32 anos, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi registrada como complicações decorrentes de HIV/AIDS. Não houve espetáculo, não houve despedida pública grandiosa, houve um encerramento abrupto de uma carreira que ainda rendia lucro, audiência e capital simbólico. A consequência final chegou antes que qualquer reconstrução fosse possível. Para Ney Matogrosso, a perda teve um impacto silencioso, mas profundo. Ele não transformou o luto em discurso, nem assumiu o papel de porta-voz da tragédia. Mas quem acompanhou sua trajetória percebeu uma mudança clara, uma postura ainda mais reservada em relação à vida pessoal e uma distância definitiva de relações marcadas por excesso. A experiência deixou marcas que não se apagam com o tempo. A morte de Cazuza também teve efeito imediato sobre o debate público. Pela primeira vez, a AIDS deixou de ser apenas estatística ou boato moral e passou a ter rosto conhecido, história documentada e consequências visíveis. Mesmo assim, o aprendizado foi parcial. O país lamentou o artista, mas demorou a enfrentar a epidemia com seriedade institucional. Nos meses seguintes, discos continuaram vendendo, letras ganharam novos significados. O mito cresceu, mas a consequência mais dura ficou restrita a quem esteve perto o suficiente para ver o processo de perto. Talento nenhum é capaz de negociar com um corpo em colapso, e quando a conta chega, ela não distingue gênio de anônimo. A trajetória se encerrou ali. O que viria depois não seria sobre presença física, mas sobre memória, disputa narrativa e a forma como a história seria contada, ou suavizada, ao longo das décadas seguintes. Logo após 1990, a morte de Cazuza foi rapidamente absorvida pela narrativa oficial da cultura brasileira. O foco se deslocou do processo doloroso para a obra. Letras passaram a ser tratadas como profecias.
O sofrimento virou símbolo poético. A autodestruição foi suavizada, quase romantizada, como se fizesse parte inevitável do pacote artista genial. A mídia teve papel central nesse processo. Programas de TV, especiais musicais e homenagens evitaram entrar nos bastidores mais duros. Pouco se falou sobre abandono, negligência e decisões erradas. Em vez disso, construiu-se a imagem do poeta intenso demais para este mundo. Essa reação coletiva funcionou como anestesia social. Celebrar era mais confortável do que questionar. Enquanto isso, Ney Matogrosso permaneceu em silêncio público. Não corrigiu versões, não disputou memória, não transformou a história em capital emocional. Essa postura contribuiu para que a narrativa dominante seguisse intacta por décadas. O que não foi dito passou a pesar tanto quanto o que foi repetido exaustivamente. Com o passar dos anos, a obra de Cazuza foi incorporada ao cânone da MPB e do rock brasileiro. Escolas citaram suas letras. Filmes e livros reforçaram o arquétipo do rebelde trágico, mas a reação pública ignorou um ponto essencial: o custo humano daquela trajetória, pago não apenas por ele, mas por quem esteve ao redor. Esse processo de mitificação produziu um efeito colateral perigoso. Ao transformar o excesso em virtude artística, parte do público passou a confundir autodestruição com autenticidade. O alerta implícito na história foi diluído. O mito venceu o fato, e a discussão que poderia ter amadurecido a relação do país com fama, drogas e responsabilidade ficou pela metade. Só muitos anos depois, com entrevistas mais diretas e menos cerimônia, algumas peças desse quebra-cabeça começaram a ser recolocadas no lugar. Mas até ali, o mito já estava consolidado, e questioná-lo exigiria coragem. A partir dos anos 2020, algo começou a mudar. Em entrevistas mais recentes, Ney Matogrosso passou a falar com menos filtros sobre o passado, não para reabrir feridas, mas para corrigir distorções. Em 2024, ao ser questionado sobre intimidade, excessos e limites, ele deixou claro que nunca confundiu liberdade com irresponsabilidade. A fala não citava Cazuza diretamente, mas o recado era inequívoco. Nesse mesmo período, Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, voltou a comentar publicamente o relacionamento do filho com Ney, inclusive em podcasts e entrevistas longas. Ao elogiar o caráter e a postura de Ney, ela expôs algo raramente dito em voz alta. Nem todo afastamento foi abandono. Em alguns casos, foi autopreservação, diante de alguém que se recusava a ser ajudado. Outro ponto que ganhou nova leitura foi o mito da imunidade. Durante anos, circularam rumores de que Ney teria algum tipo de resistência biológica ao HIV, tese que chegou a ser tratada como curiosidade científica. Em entrevistas recentes, ele foi direto ao desmentir. Não houve estudo secreto, não houve milagre. Houve cuidado, escolhas conscientes e, segundo ele próprio, sorte. Essa correção desmontou uma narrativa perigosa que banalizava risco real. Também vieram à tona episódios antes tratados como folclore. Ney confirmou que viveu cercado por pessoas soropositivas, perdeu amigos íntimos, incluindo Marco de Maria, falecido em 1993, e que isso moldou sua visão sobre limites, prazer e responsabilidade. O tom dessas declarações é diferente do passado. Não há glamour, não há provocação, há sobriedade. Essas falas recentes não reescrevem a história, mas reposicionam o olhar. Elas tiram Cazuza do pedestal irreal e o recolocam no lugar de ser humano complexo, brilhante e falho. E ao fazer isso, também reposicionam Ney, não como sobrevivente mítico, mas como alguém que aprendeu cedo que amor não é se perder junto. Essas revelações não geraram escândalo, não viralizaram como polêmica, mas para quem acompanha com atenção, elas alteram profundamente a leitura de tudo o que veio antes e preparam o terreno para a última camada dessa história. No fim, a história de Cazuza e Ney Matogrosso não é sobre um romance proibido, nem sobre choque de gerações. É sobre limite. Tudo o que veio depois, fama, mito, homenagens, só existe porque em algum momento alguém não cruzou a linha. E esse alguém foi Ney. O que os relatos deixam claro é que Cazuza não perdeu a vida por falta de talento, apoio ou visibilidade. Ele perdeu porque escolheu viver no extremo, mesmo quando o corpo já sinalizava o colapso. A verdade desconfortável é que ninguém conseguiu fazê-lo parar. Nem o amor, nem a amizade, nem o sucesso.
Ney Matogrosso, ao contrário do que muitos imaginaram durante anos, não se salvou por milagre, imunidade ou acaso místico. Ele se salvou por decisões, por saber a hora de sair, de recuar, de dizer não, inclusive quando isso significou parecer frio, distante ou incompreensível aos olhos de fora. A presença de Ney nos últimos meses de vida de Cazuza não apaga o passado turbulento, mas desmonta a ideia de abandono. Ele esteve lá quando quase todos já tinham ido embora. Não como herói, não como mártir, como alguém que entendeu que amar não é acompanhar a queda até o fim. 35 anos depois, o que resta não é uma história de escândalo, mas um alerta que foi ignorado por muito tempo. O mito protege a obra, mas destrói a compreensão. Quando a narrativa vira lenda, os erros deixam de ensinar, e o preço disso costuma ser alto. Talvez essa seja a verdade que mais incomoda, e a que mais tempo levou para ser dita. A história de Cazuza continua viva na música, mas o processo que o levou até o fim ainda é pouco discutido. Não por falta de informações, mas por medo de quebrar o mito. Aqui, a proposta não é julgar, é entender, porque entender evita a repetição. E entender exige encarar fatos que nem sempre são confortáveis. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa história por outro ângulo, deixe o seu like e inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ative o sino das notificações e escreve aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. Esse vídeo termina aqui, mas a próxima história já está sendo investigada. Nos vemos no próximo capítulo da fama que ninguém gosta de contar.